Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Olha a tia Carol aqui de novo. Gente, eu queria falar hoje sobre coisas muito importantes sobre a nossa Bíblia. Sobre como a história do Senhor fala de muitas pessoas. A Bíblia nos conta muitas histórias. E aí você pode me perguntar assim: tia, mas não tem nenhuma história sobre criança na Bíblia? Na Bíblia não fala sobre criança? Eu sou criança e não lembro de já ter ouvido essa história. Mas hoje você vai ouvir. Você já ouviu, com certeza. Talvez não lembre, mas hoje a tia vai contar. Duas histórias. A primeira história está no Antigo Testamento. E a segunda história no Novo Testamento. Tá bom? O que é o Antigo Testamento? São todos aqueles 33 livros que contam desde a criação do mundo, Adão e Eva, Noé, Moisés, aí vem os juízes, vem os reis, salmos, os profetas e acabam lá. O Novo Testamento fala de Jesus, nascimento, a vida, os milagres e o Apocalipse, como vai ser quando a gente for orar com Deus. Então vamos à primeira história. A primeira história está no segundo livro de Reis, capítulo 5. Depois você pede para a mãe e para o pai ler, tá certo? Quem aqui já ouviu falar de Naamã? Quem lembra da história de Naamã? Naamã era um capitão do exército sírio. Que ele era todo leproso, cheio de feridas no corpo. E ele invadiu a cidade de Israel e lá ele levou como escravo uma meninazinha. Lá, quando Naamã, ele invadiu Israel e teve muitas mortes, muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram levadas como escravas. E essa meninazinha teve seus pais mortos. E Naamã olhou para ela e disse assim: eu vou levar ela como escrava. Minha mulher está precisando de alguém que ajudasse ela na casa. Então ele levou aquela meninazinha para trabalhar na casa dele com a mulher dele. Mas vocês sabiam que aquela meninazinha era uma serva do Senhor? Ela não deixou a tristeza nem a mágoa, porque os pais dela tinham morrido, entrar no coração dela. Ela continuava na presença do Senhor. Quando ela estava na casa de Naamã, ela viu que Naamã era todo leproso, estava todo doente. E ela sabia que aquela doença não tinha cura. Mas ela servia ao Deus Todo-Poderoso. No tempo daquela menina, as pessoas iam aos profetas. As pessoas ainda não podiam falar direto com o Senhor, direto com Deus. Então elas iam aos profetas. E aquela meninazinha, ela intercedeu por Naamã perante a mulher dele. Disse: olha, se o meu Senhor for profeta, ele vai ser curado. A imagem do profeta era como fosse o Senhor na terra. Ele era o representante do Senhor. As pessoas falavam com o profeta e o profeta levava as suas orações ao Senhor. Ela disse assim: se o meu Senhor vota Deus por aquela pessoa que teoricamente tinha feito mal a ela, porque os pais dela foram mortos e ela estava como escrava, mas ela era uma serva do Senhor. Ela não deixou que aquele sentimento ruim, aquela coisa ruim que aconteceu com ela, entrasse no coração. E quem lembra como foi que Naamã foi curado? Naamã foi ao profeta, ele deu os mergulhos no rio e ele ficou curado. E se aquela meninazinha não tivesse intercedido pela vida de Naamã? Porque o Senhor colocou aquela meninazinha na vida de Naamã para que ele pudesse ser curado pela intercessão dela, que ele pudesse ir perante ao profeta para que ele fosse curado. Porque Naamã, mesmo não sendo do povo de Deus, o Senhor deu livramento para o povo sírio através de Naamã. Então o Senhor também tinha um propósito na vida de Naamã. E aquela menina, ela intercedeu por Naamã. Tá vendo como essa criança ela foi muito importante? A gente não pode deixar a tristeza entrar no nosso coração. A gente não pode deixar, assim, uma mágoa de um amiguinho. A gente não pode ficar com raiva deles. A gente tem que orar por eles. A gente tem que interceder perante o Senhor por eles. Eu tenho outra história.
Quem aqui conhece um meninozinho que ele alimentou um montão de gente? Só um instante. Esse meninozinho conta a história. Está no livro de João, está no livro de Lucas e está no livro de Marcos. Não, perdão, está no livro de Mateus. É a história de um meninozinho que ele alimentou. Só de homens eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O Senhor estava pregando para as multidões. E ele pregou, e a palavra do Senhor foi lançada. E Jesus ensinou da palavra de Deus. Jesus ensinou aqueles homens durante o dia inteiro. E estava anoitecendo. E os discípulos disseram assim: Senhor, vamos dispensar esse povo. Está anoitecendo para que eles possam comer. E Jesus disse: não. Nós demos o alimento espiritual. Nós também vamos dar o alimento para o corpo. Aí os discípulos: como pode, Senhor? São muitos homens. Mesmo que nós tivéssemos muitas moedas, nós não conseguiríamos alimentar todo aquele povo. Mas Jesus já sabia o que ia acontecer. E sabia que aquilo era para glorificar o nome de Jesus. O nome de Deus estava sendo glorificado naquele dia. O nome de Deus foi glorificado com o que aquela criança fez. Aquela criança, ele chegou perante os discípulos e disse: olha, eu tenho quantos pães? 1, 2, 3, 4, 5 pães. E quantos peixes? 1, 2 peixes. Ele disse: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero ofertar ao Senhor. Aí ele deu lá para os discípulos. E os discípulos: Senhor, veio um meninozinho e trouxe isso aqui. Mas o que é isso para a gente alimentar tanta gente? O coração daquela criança estava voltado a ajudar. O coração daquela criança estava voltado a ter misericórdia do próximo. Talvez aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos fosse talvez o que ele tinha, o que a família dele tinha. Mas o Senhor tocou no coração dele e ele ajudou. Ele foi lá e doou aquilo que ele tinha. Então o Senhor partiu os pães e deu para o povo. E os pães começaram a se multiplicar. E se multiplicou, e se multiplicou. E todo mundo comeu. E eram muitas pessoas. A palavra de Deus nos fala de 20.000 pessoas. Então, ele cortou. Cada vez que ele ia cortando o pão e o peixe, ele ia se multiplicando. E todas aquelas pessoas comeram. E comeram. E ficaram cheios. Que sobrou. Sobrou pão, sobrou peixe, para que as pessoas vissem que coisas maravilhosas Jesus estava fazendo aqui na terra. Que coisas maravilhosas era a presença do Senhor. Como o Senhor podia fazer coisas impossíveis. Como que podia 5 pães e 2 peixes alimentar tanta gente? Sabe o que aconteceu? Sobrou pão, sobrou peixe. Foram mais de 12 cestos cheios de sobras. Aquelas sobras com certeza alimentou os discípulos, alimentou as outras pessoas durante algum outro tempo. Então, a atitude de 2 crianças na Bíblia nos mostra o quanto nós temos que ter o coração misericordioso, o quanto nós temos que ter o coração aberto a ajudar as pessoas. Se a gente não puder ajudar como aquele menino, com comida, com os pães e os peixes, a gente pode ajudar como aquela menina, com intercessão, com oração. E é isso que o Senhor quer das crianças. É isso que o Senhor quer das crianças, um coração puro, um coração sempre disposto a ajudar, sempre disposto a estar na presença do Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar para o Senhor. Quem lembra, né? Mãozinha postas, olhinho fechado, cabeça curvada, para nós entrarmos na presença do Pai, tá bom? Querido Deus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido sempre misericordioso. Nos mostra, Pai, nos ensina a ter um coração bondoso, como o dessas crianças que está na Tua palavra, Pai. Que nós possamos estar sempre perante Ti, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em Teu nome.
Amém. Então, gente, vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo. E se a gente puder ajudar alguém, vamos ajudar com oração ou com alguma doação. Eu tenho uma história, rapidinho que a gente já vai contar. Uma história que, certo dia, nós não tínhamos muito aqui em casa. Mas chegou alguém pedindo uma doação. E o Senhor tocou no coração do meu filho de doar. Aí ele disse, mãe, eu posso doar isso aqui? Eu olhei pra ele e disse, pode, meu filho. A gente não tinha muita coisa. Mas o Senhor tocou no coração do meu filho de doar um alimento para alguém que com certeza estava precisando mais do que nós. Então que a gente possa sentir, se a gente sentir no coração que a gente possa estar ajudando alguém. Assim como o Gustavo fez naquele dia. Mas eu tenho pouquinho. Aquela criança também tinha pouquinho, mas ele doou e o Senhor multiplicou. O Senhor multiplicou na vida daquelas pessoas e com certeza multiplicou na vida daquele menino também. Então vamos continuar assim, tá certo? Então o que a tia queria falar hoje era isso. Fique com Deus, continue orando e até a próxima.